Agora vamos falar da sua saúde, vamos falar dos problemas estomacais, do que você deve e do que você não deve comer. Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, 80% das pessoas do mundo ocidental já tiveram problemas de má digestão. Muitas vezes tratados como algo à toa. Esses problemas podem ser doenças gástricas, que sem o devido tratamento podem levar até a um tumor. Um dos erros mais comuns é confundir azia com dispepsia. Azia é um sintoma, enquanto a dispepsia é doença que dificulta a digestão e provoca a queimação, desconforto e até náuseas. Uma coisa é certa, os problemas no estômago estão cada vez mais frequentes e para fugir do mal-estar causado por eles, todos nós devemos ficar atentos aos hábitos alimentares, devemos evitar abusos, devemos conter os vícios. Isso é o que mostra a reportagem da Lúcia Soares, veja. Nasce mais um dia. Em uma cidade grande como São Paulo, as pessoas enfrentam o trânsito caótico, a correria, a pressão no trabalho, uma pausa para um lanche rápido, um cafezinho. Eu tomo café no final da tarde aí, chego em casa com fortes dores no estômago. Queimando, aquela dor intensa, terrível. O motorista de ônibus, Cícero Clementino, conhece bem o que é conviver com estresse. Sua jornada diária de mais de 8 horas no volante o levou direto para um consultório médico. Porque a gente não tem horário de almoço certo, né, por causa do trânsito e hoje eu sinto muitas dores de estômago, problema de gastrite, fazendo acompanhamento médico aí, e chega no final da tarde por causa desse trânsito intenso, você acaba ficando nervoso e acaba gerando problema de gastrite, no meu caso gastrite nervosa, né? Frituras, massas com molhos pesados. Quem abre a boca para prazeres rápidos da mesa não pode alimentar o corpo com pitadas de ansiedade. Mais uma porção de estresse e pronto. Está completa a receita para a dor, mal-estar e azia. São dores muito fortes. Eu não sei te explicar do jeito que é essa dor, como é. É como se fosse uma queimação, eu não sei. É uma coisa muito misturada e é muito forte mesmo. Lilian ainda sofre quando relembra as crises que tinha após as refeições. As fortes dores de estômago começaram aos 17 anos. Chegava a acordar à noite de ter dores assim fortes que chegavam a me acordar e eu ia do meu quarto pro banheiro direto. Então assim, eu fiquei 3 dias. Nessa primeira vez, que foi a primeira vez que eu senti tudo isso, eu fiquei 3 dias desse jeito. E daí eu fui pro hospital e eu tava muito mal eu não tinha forças, na verdade, porque eu não comia nada, não conseguia nem beber água. Foram muitas consultas e um só diagnóstico. E os 3 médicos que eu visitei me disseram que meu problema é nervoso, a ansiedade, esse misto de sentimentos que acarreta nessa coisa de não conseguir comer, de ter esse problema de estômago mesmo. O que você tem é gastrite nervosa. O que muitos classificam de gastrite nervosa é, na verdade, uma disfunção estomacal chamada dispepsia. A dispepsia é uma alteração que nós consideramos um mau funcionamento do estômago. Não é uma doença que vai evoluir para uma doença, vamos chamar assim, orgânica, que vai formar ferida, vai formar úlcera. É um mau funcionamento. A gastrite que todos nós chamamos de gastrite nervosa, que todos nós temos, que passamos nervoso e dói o estômago, não é verdadeiramente uma gastrite, sim um mau funcionamento do estômago causado por esses fatores. Antes de levarmos o alimento à boca, o aparelho digestivo começa a funcionar com a salivação e o aumento do suco gástrico. Depois de triturados pela mastigação, os alimentos seguem pelo esôfago até o estômago. Lá eles se misturam a um suco feito de ácidos poderosos, que transformam os alimentos em partículas, facilitando a absorção pelo organismo. O estômago tem um revestimento que o protege da ação dos ácidos, mas o resto do organismo não. Por isso, uma válvula chamada esfíncter impede que o suco gástrico volte pelo esôfago. O mau funcionamento em qualquer parte desse processo é a chamada dispepsia. O mal-estar que geralmente passa com um motivo que o gerou, seja má alimentação, estresse ou ansiedade. O problema é que os sintomas da dispepsia, enjoo, queimação, azia, vômito, são os mesmos de outros problemas como gastrite e úlcera. De acordo com os médicos, existem 2 tipos de gastrite, a aguda e a crônica. A aguda está diretamente ligada aos hábitos alimentares, de higiene e até automedicação.
muito comum o uso de anti-inflamatórios, ainda mais em pessoas com mais idade. A aspirina, o ácido acetilsalicílico, é um dos vilões na irritação do estômago e provocando todos esses sintomas, então. Não só o ácido acetilsalicílico, mas qualquer anti-inflamatório. O que eles fazem? Não que eles agridam diretamente, o principal efeito é que eles tiram as defesas e o estômago é um lugar onde existe ácido, produzido ácido clorídrico, e se não houver defesa, fura. Assim como fura o dedo se entrar em contato, se não tiver defesa lá no estômago, também vai ter comprometimento dessa barreira da mucosa, do epitélio que recobre o estômago. E o principal na nossa população é a falta de higiene. Tanto não lavar as mãos, como comer alimentos contaminados ou água inadequada para o consumo. Isso é muito importante. Das verduras. Isso, não lava a verdura adequadamente e ela foi irrigada lá com água contaminada. E aí você ingere aquilo que não deveria. Isso está muito disseminado no meio ambiente e se nós não tomarmos cuidado, é inevitável que haja a infestação parasitária, por exemplo. A gastrite é uma alteração onde existe uma inflamação no estômago, que na grande maioria das vezes é causada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. A atriz Eliane Iglesias conhece bem esse problema. Ela foi contaminada pela bactéria H. pylori. Uma endoscopia revelou o problema e ela teve que fazer mais exames específicos para identificar a doença estomacal. Dor mesmo, dor, sabe? Um negócio assim agudo, né? Não era queimação. Já senti também, porque isso é coisa de azia, esofagite te dá queimação. Mas assim, no primeiro momento foi essa dor que me fez procurar um médico, né? E aí procurei, ele mandou fazer uma endoscopia com pesquisa para uma bactéria chamada H. pylori. E que deu positivo, né? Deu positivo e então isso explicava o porquê dessa gastrite e estava vivendo um momento emocional também muito forte. Hoje ela abusa de frutas e verduras bem lavadas. Você não pode deixar o estômago vazio por muitas horas. Então, eu acho, o conselho que eu dou para quem tem gastrite é que você se lembre de comer a cada 3 horas, né? Porque é importante não a quantidade da comida, mas a qualidade. Tanta disciplina para evitar que o problema evoluísse para um câncer de estômago, o que ocorre em 1% dos casos de gastrite crônica, ou para uma úlcera, que acontece em 10% dos registros, caso não haja tratamento adequado. A úlcera é uma ferida ou no estômago, no duodeno, que é o comecinho do intestino, causada por um excesso de ácido ou até por um ácido em níveis normais, mas sem defesa do estômago, cuja bactéria, através do seu veneninho que ela lança lá, ela pode ocasionar então essa ferida. Os médicos alertam: quem sofre com dores de estômago não deve nunca se automedicar. Você não vai ver prescrição médica com sais de frutas. Por quê? Porque eles não devem ser usados de forma geral, já que na fórmula tem lá o ácido acetilsalicílico. E esse é um dos grandes vilões e que produz uma irritação, acaba facilitando essa irritação gástrica. E a gastrite ela é uma coisa que te deprime, é uma coisa que te traz insônia, porque você acorda no meio da noite com essa sensação de um buraco no estômago, né? Além de uma rotina livre de estresse, as dietas são importantes e a boa alimentação deve ser uma meta a ser perseguida. Tem um problema de estômago, o ideal é dar repouso para esse órgão, tá? Então, esse balcão de saladas, né, que está bastante convidativo, é uma ótima opção, porém, nesse período, dá preferência aos legumes cozidos, tá? Beterraba, aqui temos 2 opções excelentes, ó, beterraba cozida, vagem, cenoura, couve-flor, tudo cozido, tá? Porque os alimentos crus vão exigir do estômago um pouco mais de trabalho. Outra dica da nutricionista é tomar cuidado com temperos. A pessoa faz todo um
prato muito bonito de salada e erra também na hora de temperar, tá? Porque hoje, como nós estamos vendo ali, nós temos uma série de opções de molhos prontos, tá? Então, minha dica para a questão de tempero de saladas é usar um fiozinho de azeite, um limão, pouco sal e evitar totalmente os molhos prontos, tá? Molho rosé que tem ketchup, maionese, que às vezes a pessoa cai no erro mesmo. Capricha na salada, usa o cozido, bonitinho, mas na hora de temperar acaba errando. Segundo a nutricionista, o arroz com feijão está aprovado, mas a refeição pode ser farta também em outros itens saudáveis. O que dá para consumir? Arroz com feijão pode entrar desde que ele não seja um feijão gordo e optar por uma carne que seja cozida, assada, grelhada, ensopada. A opção dos grelhados também é uma boa opção. Evitar tudo que tenha muito molho, tá? O frango assado, cozido, ensopado, vai bem. É preciso também tomar cuidado com o cafezinho depois das refeições. Por isso eu aproveito e ressaltar que o cafezinho depois da refeição, nesse caso, não é recomendado para as pessoas que estão querendo dar um alívio para o estômago e ao longo do dia tomar cuidado com ele. E uma dica que eu dou da sobremesa, sendo a fruta, se ela puder ficar um pouco espaçada, seria interessante, né? Porque nós não recomendamos que as pessoas fiquem sem comer durante muito tempo. O ideal é a cada 2 horas ter uma pequena refeição, a montar um prato na hora do almoço menor, para que daqui 2 horas consuma uma fruta de sobremesa, tá? E dá para resolver, hein? Dá para resolver. É muito importante você aí em casa prestar atenção agora à conversa que a gente vai ter aqui, para você saber, ter informações, melhorar a sua mesa. Olha, e se há 2 profissionais que podem nos ajudar a prevenir, tratar e curar os problemas do estômago, eles são o gastroenterologista e o nutricionista. O primeiro porque conhece como ninguém as funções e os limites do nosso aparelho digestivo. O segundo porque tem afinidade com os efeitos dos alimentos, das bebidas no nosso estômago. Por isso, nós recorremos ao talento do gastroenterologista Nelson Souza Liboni, que é cirurgião também do aparelho digestivo, e também da nutricionista Anita Sachs, que é da Universidade Federal de São Paulo. A partir de agora, eles vão tirar dúvidas da gente, dar orientações e dicas para cuidar da saúde do estômago. Bom dia para vocês. Muito obrigado pela presença no Hoje em Dia. Obrigado. Doutor, primeira pergunta. As pessoas dizem, estou com azia, tenho úlcera, tenho gastrite. Acho que a gente nem sabe direito o que é isso. Qual é a diferença entre essas coisas? O problema é que quando as pessoas falam isso, muitas vezes elas estão se baseando em sintomas que são iguais para todos os tipos de problemas. Então, é difícil diferenciar pela clínica se eu tenho uma úlcera, se eu tenho uma gastrite, se eu tenho uma hérnia de hiato, se eu tenho uma pedra na vesícula, por exemplo, se eu tenho síndrome do colo irritável, que os sintomas são muito parecidos, né? Então, quando eu tenho algo muito breve, num período curto de 2 a 3 dias, porque eu fiz algum abuso ou fiz alguma extravagância, isso acaba passando e tudo bem. O problema é quando isso se cronifica e eu vou me automedicando, achando que eu tenho um problema que às vezes não é aquilo que eu tenho. Então é recomendável que se procure aí o especialista para a gente poder, dentro da conversa e dentro do que a gente está vendo, no exame físico, solicitar exames para tentar fazer o diagnóstico. Até nós temos dificuldade, às vezes, sem exame para fazer o diagnóstico. Doutor Nelson, uma úlcera mal curada pode evoluir para um câncer? Pode sim. Normalmente as úlceras, elas vêm associadas, como já foi dito na reportagem, com o uso de anti-inflamatórios, já tem toda uma história pregressa, principalmente aqui da presença do Helicobacter, que é comum em países em desenvolvimento. Então, o fator de você ter uma lesão na mucosa gástrica e você ter associações com a bactéria Helicobacter pylori, ela vai favorecer o aparecimento de tumores, né? Tanto que normalmente as úlceras duodenais não dão tanto problemas de câncer, são mais benignas, mas as úlceras gástricas normalmente elas são biopsiadas, né, na endoscopia, e nós temos que fazer o acompanhamento no tratamento para ver se essa úlcera que é benigna, ela não se transforma em maligna. Então a gente começa um tratamento e tem que fazer o acompanhamento endoscópico para ver a evolução dessa doença. Doutor, por que o Ocidente, as pessoas aqui do Ocidente, sofrem mais com problemas no estômago do que os orientais? Seria por causa dos costumes, a alimentação? Eu acredito que a gente pode ter o exemplo até do próprio Brasil. Eu acho que na década de 90 para frente a gente teve uma entrada de uma série de alimentos e produtos industrializados que nós não tínhamos.
Nós tínhamos antigamente uma comida mais europeia, que era uma comida feita em casa, era uma comida bem preparada, com poucos produtos químicos, e a partir da modernização e da correria do dia a dia, nós começamos a usar produtos industrializados, né? Então, além de nós termos uma péssima escolha alimentar, nós estamos tendo pouco tempo para comer. E não só esse pouco tempo que a gente come correndo, a gente não mastiga direito os alimentos, a gente acaba fazendo abusos de refrigerantes e de cafeínas, como foi dito, a gente acaba também ficando períodos longos sem se alimentar, né? Então, que acaba contribuindo. Bem diferente, eu acho que talvez ainda do Oriente, que tem aí uma alimentação um pouquinho mais regrada do que a gente. Doutor, eu vi uma matéria dizendo que muitos brasileiros sofrem de refluxo à noite e dizendo que esse tipo de problema causa até problema na dentição pelo ácido que é produzido durante a noite. Eu queria que você explicasse o que é refluxo e se tem alguma coisa que a pessoa que tem esse problema pode fazer para melhorar. A doença do refluxo, na verdade, ela é uma patologia um pouquinho diferente do que é úlcera e gastrite, né? A doença do refluxo, ela pode ser uma coisa transitória ou pode ser algo definitivo. A doença do refluxo, ela se caracteriza por uma acidez do estômago subindo para o esôfago. E a gente tem causas transitórias ou definitivas. Então, transitórias, por exemplo, seria uma mulher que está grávida, né? Então, o aumento do abdômen e a alteração hormonal faz com que haja o refluxo ácido gástrico para o esôfago. As pessoas que estão acima do peso, por exemplo, pessoas que têm pedra na vesícula, que acabam tendo uma digestão mais lenta, pessoas que tenham problemas na tireoide também podem ter refluxo, pacientes que fazem uso de antidepressivos, alguns medicamentos, e a lista é grande. Quer dizer, uma vez que eu trato isso, esses fenômenos transitórios desaparecem. E a posição na hora de dormir? Tem gente que fala que se você dormir com a posição virada, com o travesseiro aqui, nessa posição diminui o refluxo, é verdade ou não? Não diminui. Assim, na verdade, o travesseiro não seria o ideal, porque uma vez que eu dobre, eu faço uma flexão do abdômen, eu estou aumentando a pressão. Então, na verdade, o ideal seria colocar a cabeceira da cama mais elevada, né? Colocando um calço na cama, uma lista telefônica, ou mandando um marceneiro fazer uma adaptação numa cama embutida, por exemplo. Olha que dica diferente, hein? Olha que fazer uma cama com salto, essa é uma dica diferente. Doutor, a gente estava acompanhando a reportagem aqui e eu ouvi falar sobre dispepsia. Afinal, o que é a dispepsia? E o que eu queria saber também é o seguinte... esses problemas já são quase uma característica dos moradores, por exemplo, das grandes cidades como São Paulo? Já quase deixaram de ser doença para se transformar numa característica de tão comuns? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque você viu que foi bem escalado aí o pessoal que comentou a respeito de úlcera, gastrite e dispepsia. São patologias diferentes, né? Então, por exemplo, a úlcera e a gastrite tem um fator pontual do que aquilo que a pessoa tem. A dispepsia, normalmente, ela é funcional, né? E tem causas também caracterizadas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma má digestão, eu posso ter refluxos, eu posso ter eructações, acordar à noite, por uso de remédios, por uma série de coisas. Mas existe uma característica hoje, cada vez mais comum na vida moderna, que é a dispepsia funcional. Ou seja, eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma alimentação inadequada, eu estou estressado com o dia a dia, com o trânsito, com a correria, e isso libera uma série de hormônios na circulação que fazem com que eu tenha uma distensão gástrica e uma sensação de desconforto violenta. E isso é dispepsia? E é dispepsia. Então eu faço uma endoscopia, eu faço todos os meus exames, eu descarto patologias como problemas de esôfago, problemas de úlcera, de gastrite, eu descarto pedra na vesícula, eu não acho absolutamente nada com esse paciente, nada no pâncreas, não acho nada. Então, uma vez que eu investiguei esse paciente de cima a baixo e não acho nada, e está caracterizado como uma dispepsia funcional. E aí envolve o problema social, quer dizer, o estresse do dia a dia. Porque o úlcera e gastrite não tem muito a ver com o estresse, mas a dispepsia funcional sim. E qual é o tratamento para isso então? Então, aí eu acho que aí é importante, a primeira coisa é mudar o estilo de vida. Eu acho que isso é importante. Às vezes o organismo dá sinais que a coisa não está andando bem. Então, seria o seu órgão-alvo, o seu órgão-choque frente ao estresse. Eu poderia ter uma psoríase,
eu poderia ter um vitiligo, eu poderia ter outras lesões. Mas, na verdade, nessa situação, você acaba tendo essa dispepsia, que é uma manifestação do teu organismo dizendo: para, porque senão eu te paro. Isso é dispepsia. Agora, o que é exatamente a gastrite e a úlcera? Porque as pessoas confundem um pouco isso. Então, a gastrite são lesões na mucosa, que pode ser vários pontos do estômago, né? E ela pode ser uma gastrite aguda ou crônica, como foi falado. E a gastrite, normalmente você tratando, são lesões superficiais, e em um mês a gente acaba curando. E úlceras são lesões mais profundas, né? Que podem ter sangramento e podem ter complicações aí mais sérias, né? Então, a dispepsia funcional a gente não tem nada, não acha nada. A úlcera a gente tem uma lesão normalmente única, isolada e profunda, e a gastrite normalmente eu tenho um segmento do estômago ou vários segmentos comprometidos, desde uma gastrite leve até pequenas erosões. Doutor Nelson, estamos com um telespectador na linha, porque esse é um assunto que mexe com muita gente. Não precisa, a gente nem tem dúvida disso. 80% da população do mundo tem problemas. Então, as pessoas querem participar, e aqui no Hoje em Dia, você, telespectador, tem espaço. 3153-4444, as pessoas já estão ligando. Quem está na linha? Sibeli. Oi, Sibeli, como vai? Bom dia. De onde você fala? Eu falo aqui de São Paulo. Diga, Sibeli, qual a sua dúvida? Tem horas que eu me alimento e eu sinto dor no estômago, e ela não chego nem a ingerir porque não consegue. Ela volta. Isso seria algum tipo de gastrite ou o estômago mesmo? Isso acontece uma vez ou outra. Olha, doutor Nelson, ela falou sobre dor. A gente às vezes fala aqui sobre mal-estar, não é? Aquela sensação de queimação, a gente viu na reportagem. Agora ela falou que sentia dor mesmo, que ela não consegue nem terminar a refeição. O que pode provocar isso? Essas mesmas doenças provocam dor também, as pessoas já na hora da alimentação? Então, por exemplo, no caso da dispepsia funcional, às vezes os sintomas de distensão do estômago na chegada do alimento já é suficiente para provocar dor, mesmo eu não tendo a lesão. Então, há um estufamento, há uma descoordenação do estômago, e a pessoa acaba tendo esse vômito, esse refluxo. Outra situação é o quadro gástrico. Então, quando eu tenho algum processo na mucosa gástrica, a presença do alimento estimula a produção de ácido e de pepsinogênio, que são enzimas de digestão, que fazem com que haja uma agressão naquela mucosa que está exposta. Então, quando eu tenho uma gastrite um pouquinho mais severa, isso é um pouquinho comum. E no caso das úlceras, logicamente, também é o mesmo motivo, né? A pessoa acaba tendo um pouco de dor e pode dar isso, tá? Nossa. Agora, na úlcera do duodeno é o contrário, às vezes a pessoa come e melhora. Então, normalmente, quando eu tenho um processo gástrico, as pessoas têm uma certa intolerância ao alimento, elas tendem a emagrecer. Quando eu tenho uma úlcera duodenal, às vezes o fato de eu comer diminui a acidez naquele trecho no final do duodeno, fazendo com que a pessoa às vezes até engorde. Tem gente que acorda à noite para comer. Doutor, tem uma coisa interessante, olha só. Muita gente fala sobre carne vermelha ser uma grande vilã, mas eu estendo sobre proteína ou dieta em geral, restrição alimentar. A pessoa só come carne, só come proteína, seja de frango, de peixe ou até a carne vermelha. Isso faz muito mal? O nosso corpo tem que trabalhar mais para digerir esse tipo de alimento? Acho que assim, uma coisa é importante é a gente não transformar nada em vilões, né? Eu acho que assim, a carne é um alimento necessário, né? Eu acho que quando eu tenho um processo gástrico, quando eu estou numa fase de cicatrização de uma gastrite ou de uma úlcera, realmente eu tenho que ter uma alimentação um pouco mais enfaixada, um pouco mais enquadrada. Mas eu acho que quando eu estou dentro de uma normalidade, eu tenho que me alimentar bem. O que existe são exageros alimentares, né? Então, por exemplo, uma coisa eu comer um bife junto com a minha refeição, que é algo importante, de preferência cozido ou na chapa, não fazendo uso de a milanesa ou frituras. Então, isso é uma coisa que é importante para o organismo. Agora, quando eu vou, por exemplo, e faço abusos junto com aquele bife, eu faço inúmeras alimentações, lógico, inadequadas, lógico que isso vai ficar difícil. Então, a ideia é selecionar o tipo de carne que eu vou comer. Se eu fazer uso de uma alimentação de uma carne vermelha cozida na chapa uma vez por dia, não há problema nenhum. Eu acho que se eu tiver com o meu estômago bom. Se eu tiver com um problema, eu tiver em tratamento, eu nesse período diminuo um pouquinho essa ingesta, porque a carne vermelha ela demora um pouquinho para fazer a digestão e aí a coisa vai bem. E outra coisa que é importante, que a gente tem que lembrar, assim, que quando as pessoas comem, hoje elas não estão mastigando.
Então, a digestão, como foi falado na entrevista anteriormente, a digestão começa na boca. Estão falando no telefone na hora de comer, ou estão em reunião, tudo junto. Eu tenho que mastigar bem para que a saliva já vá preparando esse alimento, essa carne entrando dentro do estômago já fragmentada, bem mastigada, ela já sofre a ação do ácido clorídrico do tripsinogênio, e aí eu consigo fazer a digestão. Aquilo que a gente aprende na escola e esquece, né, doutor? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns desses alimentos. O senhor citava alguns deles, a gente vai mostrar alimentos que a gente deve comer e alimentos que a gente deve evitar. Vamos mostrar isso em detalhes para você. O Eduardo perguntou aqui sobre algumas coisas, proteínas, algumas carnes. E as combinações, né, doutor? Porque eu sei que há também algumas combinações perigosas. Misturar isso com aquilo. Há combinações que podem prejudicar, independentemente de um tipo de alimento ou de outro. Alguns não devem ser combinados. Combinações, por exemplo, que fermentam são um problema? Eu acho que sim. Por exemplo, tem gente que não consegue comer sem usar condimentos, tipo ketchup, mostarda, né? Então, se eu já tenho uma predisposição a ter um processo gástrico, se eu quero comer o meu sanduíche e aquela fritura, eu não vou colocar ketchup e mostarda, se eu já tiver uma predisposição. Então, esse seria um fator importante. Se eu tenho um processo gástrico e eu sei que eu não devo abusar de cafeínas, como nas colas, né, nos refrigerantes em gerais, nos cafés e nos chocolates, eu diminuo a ingesta. Então, se eu tomei um café no almoço, eu não vou comer um chocolate a seguir. Então, isso é uma coisa importante. Então, é o que se chama de regra, né? O que a gente tem visto hoje em dia é que dificilmente as gastrites elas têm se curado com tanta facilidade como antigamente. Antigamente a gente comia bem, eu tinha remédios ruins e o doente ficava bom logo. Hoje eu tenho remédios bons e eu não consigo tratar esse doente acaba virando crônico. Por quê? Por causa de erro alimentar. Então as pessoas têm que entender que seria como uma diabetes, que a pessoa tem uma restrição alimentar, seria como, por exemplo, num paciente que tem colesterol, que tem que ter uma restrição alimentar. Eu acho que o paciente que tem mais predisposição a desenvolver processos gástricos, ele tem que ter moderações. Então, por exemplo, se eu vou tomar um vinho, eu não vou tomar uma garrafa inteira de vinho. Eu acho que é importante, eu sei que eu tenho a minha limitação e eu vou ter problemas, eu vou diminuir a minha ingesta. E sempre o quê? Escolhendo bebidas de menor graduação alcoólica, nessas combinações. Então, por exemplo, cada refrigerante ou cada bebida tem lá marcado o grau de álcool que tem dentro. Então, por exemplo, uma cerveja tem 3,5 GL, é Gay-Lussac. Cada 100 ml tem 3 ml de álcool. O vinho tem 7 a 14, o uísque às vezes tem até 40. Então, a opção sempre é escolher bebidas, né, com a comida de menor graduação, né, alcoólica. E se eu for tomar vinho, sempre como os antigos ensinavam, beber água, tomo o vinho junto e me alimento, porque eu diminuo a acidez do estômago, eu diluo, eu preparo para receber o vinho e a coisa fica melhor. Então precisa fazer o bom senso mesmo, né? Bom, a gente vai falando, e a gente vai vendo que existem coisas simples para se fazer, para melhorar a vida da gente, até mesmo esses problemas gástricos, mas as pessoas em casa têm muita dúvida sobre isso. E nós aqui do Hoje em Dia abrimos o telefone para o telespectador participar e fazer a sua pergunta. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? É Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Qual a sua dúvida? A minha dúvida, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a hérnia hiatal. Eu estou sobre investigação ainda, né? Fazendo os exames e constatou essa hérnia. Eu gostaria de saber o que é, como se trata. Doutor. Bom, então, a hérnia hiatal, ela é uma situação em que o estômago migra para dentro do tórax. Então, essa uma coisa séria, então? Não é séria. Ela é muito comum, né? O fato de eu ter hérnia de hiato não significa que eu tenha a doença do refluxo, né? Então, às vezes eu tenho hérnias pequenas e acabam não tendo sintomas clínicos. O problema é quando eu tenho essa migração do estômago para o esôfago e eu tenho um problema na válvula que separa o estômago do esôfago, que se chama cárdia. Então, às vezes essa válvula ela tem um problema e ela acaba abrindo. Seria mais ou menos como se eu tivesse uma caixa d'água com a válvula. Então, quando eu estou me alimentando, a válvula vai subindo e aí para a água. Só se eu tiver defeito nessa válvula, extravasa, que é o que acontece. Então, se eu tiver um problema de hérnia hiatal associado com uma alteração da cárdia, esse refluxo realmente se torna importante. E aí o que é importante caracterizar uma vez que esse é um refluxo definitivo, ele é um refluxo alto ou baixo. Porque se ele for alto, como você falou,
Ele pode dar problema na dentição, eu posso ter mais cáries, eu posso ter gengivite, eu posso ter alteração na fonação, eu posso ter pigarro, eu posso ter aspiração pulmonar, eu posso ter pneumonia aspirativa, eu posso ter problemas sérios na laringe, problemas de engasgo, eu posso ter câncer de esôfago se não tratado corretamente e na parte baixa do esôfago ter esofagite. Todas as hérnias de hiato, a grande maioria são de tratamento clínico, seria em torno mais ou menos de 97%. Existe uma porcentagem pequena que são cirúrgicas, são aquelas que nós investimos no tratamento clínico durante 6 meses, com isso de levantar a cabeceira da cama, emagrecimento, a gente tem que ter perda de peso, acertos alimentares, aquilo que nós falamos, distribuir a comida durante o dia, tomar um belo café da manhã, almoçar, jantar e comer entre as refeições, não fazer refeições nem muito volumosas, nem com um jejum prolongado, evitar de tomar líquidos com gás, né? Então isso faz com que aumente a pressão na câmara gástrica, aí lógico que vai aumentar o refluxo. Não beber muito líquido com as refeições, isso é uma coisa importante. Não se deitar após comer, também é algo importante. Então, são medidas que a gente vai adotando, o paciente vai colaborando, em 6 meses a gente reavalia. Se os sintomas melhoraram, a endoscopia mostrou que houve melhora da esofagite e do quadro clínico, continuamos com o tratamento clínico. Se não houve melhora, começamos a investigação para decidir se o caso é cirúrgico ou não. E aí tem uma série de exames que são feitos para indicar a cirurgia. E aí é algo bastante simples de resolver. Eu vou querer saber também do senhor, doutor Nelson, aquelas receitinhas caseiras, que normalmente a gente tem o hábito de usar, né? Aprendi com a avó, não é? O chá de boldo, leite com alho, tem uma série de coisas. Vou querer saber se essas coisas funcionam, se isso é mito, se é verdade, mas depois do intervalo. Depois do intervalo a gente vai mostrar também a mesa de alimentos, aliás, as 2 mesas que nós montamos para você. O que você deve e o que você não deve comer, o que deve fazer parte da sua alimentação e o que não deve. Tudo isso depois do intervalo. Até já! Hoje em dia está de volta com muita informação para você se alimentar melhor, saber o que deve colocar na sua mesa e o que você não deve colocar na sua mesa, a identificar os problemas do estômago. Falamos hoje, já conversamos sobre isso hoje aqui, estamos recebendo 2 profissionais, uma nutricionista e um gastroenterologista, para você saber o que você deve comer, o que deve estar na sua mesa. Nutricionista Anita Sachs e o Dr. Nelson Souza Liboni, gastroenterologista, nos ajuda a entender as diferenças de doenças, diferenças entre úlcera, gastrite, a diferença entre os sintomas, a azia, a dor, como você identificar, como você tratar estes problemas. O telespectador também participa. Antes do intervalo, eu perguntei para o doutor sobre aquelas receitinhas caseiras, o chá de boldo, tem gente que fala de leite com alho. Enfim, doutor, o que é mito, o que é verdade, o que a gente deve tomar, o que pode ajudar e o que não resolve absolutamente nada, ou até atrapalha? Eu acho que assim, numa situação de uma crise aguda, eu acho que qualquer receita caseira melhora, porque na verdade a pessoa vai tirar o pé do acelerador, então vai acertar a sua dieta. Normalmente essas gastrites causadas por algum tipo de abuso, em 48 horas, 72 horas acabam passando. Então a lenda acaba virando verdade sem ser, né? É bem isso. Então, na verdade, o estômago tem um poder de cicatrização bem interessante. Então, essas receitas caseiras acabam ganhando uma fama que não é delas. Mas o ideal mesmo seria não se automedicar, né? Isso eu acho que é o mais importante. Se algo persistir por mais de 2 dias, por favor, né? Procure seu médico, que é o certo. Edu. Olha só, tem alguns produtos aqui importantes, daqui a pouquinho a gente vai ver o que faz bem e o que faz mal. Mas antes disso, o Faccioli está nas ruas de São Paulo e vai falar pra gente o que as pessoas estão achando na rua, o que elas sentem na rua, qual é o problema. Faccioli, você está me ouvindo? Perfeitamente, Edu. Bom dia aos amigos do Hoje em Dia em todo o Brasil e pelo mundo na Record Internacional. Praça da Sé, Marco Zero da cidade de São Paulo. Olha quando o problema é geral, olha como tem gente aqui. O Robertinho Bergamini mostra, olha só a quantidade de pessoas que se juntam a partir do momento que falávamos dessa pauta. Aliás, dores no estômago, né? Quem não tem? Eu acho melhor perguntar quem não tem, não é? E aqui algumas receitas caseiras, por isso é uma amostragem
hein? Até pro doutor Nelson também algumas perguntas nós teremos. Vamos de imediato, não é? Ouvir as pessoas no corpo a corpo, meu caro Edu. Vamos lá. Primeiro, o senhor. O que o senhor sente de incômodo? Como é que a dor é no estômago mesmo? Queimando. Como é, senhor? Bom dia. Bom dia. Queimando, doendo. Aí eu tomo aroeira. Aí o senhor tem uma receita caseira, queimação. Exato. Aqui, aquele incômodo aqui. O que o senhor sente? O que o senhor sente não, perdão, o que o senhor toma? Eu tomo aroeira com capim-limão e fico, normalmente... Aroeira com capim-limão e passa? Exato, passa. Funciona? Funciona bem. Tá bom, agora este senhor aqui, bom dia, o que o senhor sente? Qual é o incômodo? Como é que essa dor se dá pro senhor explicar? Bom dia. Bom dia. Rapaz, se você comeu uma comida pesada e te fez mal, e por dentro... tá aquela briga lá dentro. Como é que é o barulho na barriga quando tem briga? Quando isso acontece, esse o que o senhor toma, meu amigo? Toma água com gás que na hora cessa tudo. Água, mas pro senhor funciona, água com gás. Água com gás. Tá bom, e como é que é o barulho quando a barriga tá em... Tá certo, olha aí, viu? Nada melhor do que o conhecimento popular. Vamos saber aqui, você amigo, como é que é a dor que você sente? Dor no estômago. No estômago, a que altura aqui? Mostra pro doutor Nelson lá, bem aqui no meio, né? Tipo apertando assim com pressão ou não? É sim. E aí o que você faz? Qual é a receita? Tem uma receita caseira? Tem, tomo mastruz com leite. Ah, é? Ah, com leite? Olha, que interessante, hein? Também mais uma receita, não é? Aqui nós temos, quer ver? O amigo aqui, você sente o quê? Como é que é a sua dor? Eu sinto tipo uma queimação aqui de gastrite. Que altura que é pro doutor Nelson ver? Aqui? Tá, mas aquele era mais em cima, você é mais aqui. E aí o que você faz? Aí eu pego um maceto boldo, né? Põe um pouco de água junto e viro de uma vez, 10 minutos, já era. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu tenho mais alguns casos, inclusive essa figuraça aqui, né? Ele vai falar, esses senhores vão falar. Eu tenho mais receitas caseiras, mas doutor Nelson, essas pessoas querem saber e perguntam ao senhor, primeiro bom dia, se elas estão corretas. Será que essas receitas caseiras funcionam ou não, doutor Nelson? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não deve funcionar não, viu? Eu acho que não tem fundamento nenhum. Eu acho que seria interessante eles procurarem o médico deles para poder fazer uma orientação melhor e não comer tanto para precisar tomar água com gás, porque eu acho que isso aí ele comeu até demais, né? Não, é muito mais aquela coisa da pessoa, então, está se sentindo mal e aí ela começa a tomar alguma coisa, acha que está melhorando, mas na verdade é porque ela está reduzindo a alimentação porque está passando mal. Sim, claro. É isso, na verdade, não é aquilo que ela está tomando. Sim. Não, as combinações que eles falaram ali foram sensacionais. Aroeira com capim-limão, depois água com gás, mastruz com leite. O que seria mastruz? Eu não tenho a menor ideia do que é um mastruz. Mastruz com leite. Bom, boldo, que a gente já conhece. Mas agora, essa mistura toda, quais seriam os efeitos nocivos dessas coisas? O perigo da automedicação ou dessas misturas é assim, do ponto de vista alimentar, você comendo algo natural não vai causar grandes transtornos, mas o duro é se você fizer uso de medicação inapropriada, né? Eu acho que não se deve fazer uso de medicação sem orientação médica, mas essas receitas caseiras de chás não deve trazer nenhum transtorno. Não deve trazer nenhum problema. E o Fatioli tem mais informação, lá tem mais pergunta, né? Não, então, e o doutor falou que a receita, né, em que peça a redundância é procurar um médico. Será que eles procuram? Rapidinho, quando dá dor, você procura o médico, sim ou não? Eu não. Procura o médico, sim ou não? Não procuro. Você chega a procurar o médico? Jamais, médico público não. Você procura? Não. Você procura? Não. Quando deu a dor, procurou o médico? Só se não tiver jeito com o boldo, né? Não quero perder os amigos, mas estão todos errados, não adianta. A receita caseira não tem nenhuma comprovação científica de que funcione, não é? Bom, 2 casos aqui pra gente fechar. Você, quando sente dor, como é que é a dor? A dor aqui dentro, toma erva doce. É a melhor dor que tem pra sarar tudo, até o chifre sara. Erva doce. Daí já é um detalhe à parte, eu não sei se interessa, né? O amigo, qual é a receita, amigo? Quando está com dor no estômago, é pegar a cerveja escura com 2 ovos e bater com casca. Cerveja escura com 2 ovos e bater com casca e funciona? Funciona. Não dá um revertério, não? Não dá nada. Tá bom. E o senhor, amigo, pra fechar? Você pega o alecrim,
aí bota com água fervendo, você toma, o estômago fica show de bola. Tá bom, e só pra fechar, procurou o médico quando sentiu dor? Se não sarar, eu vou... Mas chegou a procurar, não? Chegou a procurar ou não? Chegou a procurar ou não? Não. Ou seja, infelizmente as pessoas não procuram um médico, mas tem suas receitas que pra eles a receita funciona. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Tá aí, Fatioli. Doutor Nelson, a gente viu umas coisas impressionantes ali. A que mais me chamou a atenção foi a cerveja escura com ovo, com casca. Não, cerveja escura batida com 2 ovos e casca. E aí, doutor? Ai, eu cheguei a ficar até arrepiada. Bem, não deve fazer. Agora, se ele tiver um problema de vesícula e não for de estômago, ele vai parar no hospital com uma colestite aguda, né? Olha lá. Imagina. Esse é o risco, mais uma vez, de você estar sentindo alguma coisa, não procurar um médico e achar que tem uma solução para resolver ali, né? Claro. Perigo. E aí, Edu? Automedicação nunca é bom, as pessoas devem sempre procurar um especialista. Agora a gente está com uma especialista aqui, uma nutricionista, a Anitta Sachs, que vai falar quais são os alimentos que a pessoa não deve comer, que fazem mal para o estômago, ou não devem comer com frequência e muito, né, doutor? Isso, na realidade, é como o doutor Nelson já mencionou, não existe alimento ruim ou alimento que só o alimento em si faça mal. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam abusando, comendo uma quantidade muito grande de determinado tipo de alimento e isso sim pode ser prejudicial. Para aquelas pessoas que têm algum sintoma, que sentem alguma coisa em nível de estômago, por exemplo, alguns alimentos acabam prejudicando, como as frituras. Fritura de um modo geral, feita em óleo. Qualquer óleo, azeite ou margarina, manteiga, enfim, qualquer tipo de fritura. Molhos muito condimentados. Então, ou produtos fortes, por exemplo? Isso, ou produtos com um teor muito grande de pimenta, muito condimento. Então, esses produtos acabam sendo prejudiciais e não contribuindo aí para melhorar os sintomas. Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente e vai e acha assim, um feijão com arroz pode não fazer problema. Depende, se esse feijão for feito com muito bacon e for feito com muito condimento, pode fazer mal. Exatamente, principalmente a gordura, principalmente a questão de gordura, pimenta. A gente falou sobre a combinação do café com chocolate. Então aqui a gente tem café e chocolate. Se a pessoa passa mal, o que ela pode fazer? Comer ou só tomar um pouquinho de café ou só comer um pouquinho de chocolate, não misturar os dois. Não, ela pode até misturar os dois, não tem problema nenhum, desde que o faça em pequena quantidade. Então, pequenas doses de café, pequenas quantidades de chocolate. E o mais importante de tudo, para quem tem esses sintomas, é o fracionamento, ou seja, comer várias vezes por dia, a cada 2 ou 3 horas. Isso é importante também. Muitas vezes funciona até melhor do que simplesmente retirar todos os alimentos, se privar dos alimentos. Então vamos olhar um por um para você prestar bastante atenção. Aqui a gente está mostrando, primeiro alimento, gordura de uma forma geral, a carne e o bacon. Você vai comer uma carne, por exemplo, aqui no caso uma picanha, é retirar essa parte da gordura aqui que a gente está vendo e não comer a parte da gordura. O bacon, a mesma coisa, procurar um bacon que não tem essa parte branca com muita gordura aqui. Então, por exemplo, essa peça aqui de bacon tem bastante. É procurar um bacon que não tenha tanta gordura. Normalmente isso é difícil de ser encontrado e a gente tem até associação, por exemplo, do bacon com outras doenças. Então, na realidade, o bacon não seria um alimento recomendado de maneira geral, porque ele aumenta muito a quantidade de gordura, principalmente gordura saturada e colesterol, que o indivíduo acaba ingerindo e isso pode fazer mal para outras doenças. Nos Estados Unidos, por exemplo, se come muito bacon com ovos de manhã, isso pode cair como uma bomba, né? Aqui a gente tem a parte do chocolate que a gente já falou, tanto faz o chocolate escuro, meio amargo, chocolate branco, qualquer um deles. O café a gente já falou também. Se o café for misturado com leite, isso ameniza o problema? Pode amenizar a pessoa que tem problema? Não, é que aí a pessoa acaba ingerindo uma quantidade menor de café. É diluído. Então uma diluição, por exemplo, de determinado produto que faça mal pode ser melhor. Laranja, a gente viu aqui, suco de laranja concentrado, isso faz mal também? Essa intolerância é muito individual. Existem pessoas que respondem bem e outras que respondem mal ao leite, ao suco. E aí, independente, qualquer tipo de suco de laranja, o fresco, natural, da fruta. Pela acidez pode fazer mal. Pode fazer mal. A mesma coisa o limão.
O limão. Muito ácido. Então, Pode. suco de limão, suco de laranja. O suco de limão tem uma concentração diferente em cada tipo de limão também. Então, um limão mais suave é sempre melhor também. Isso. Agora, lembrando que essa variação é muito individual em relação à sintomatologia. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Isso. Aqui, as frituras. Essas de maneira geral. Olha, esse daqui, que é o torresmo, tá certo? Esse torresmo aqui, nosso diretor vem pedindo para eu fazer há bastante tempo. Acho que deve ser a especialidade dele. Torresmo. Eu adoro torresmo também. Mas o que eu aprendi com um médico, eu sempre falo aqui, Dr. Maurício Hirata, que é endocrinologista, é o seguinte: Edu, você quer comer um pouquinho? Come um pouquinho de cada coisa. Não se alimenta de um produto só, esse prato inteiro de torresmo. Você está com vontade de comer torresmo? Come mais um pouquinho. Pega um pouquinho, pega uma porção de torresmo, que seria isso daqui, e come só isso. É melhor. Tá certo isso? Certíssimo. A moderação, a ingestão de diferentes tipos de alimentos, dos vários grupos alimentares, é que constituem uma alimentação equilibrada. Aqui a gente está com molho de tomate industrializado. Se comido em excesso também na massa, pode fazer mal também? Não é legal? Pode fazer mal, dependendo da variabilidade individual da mesma forma. E então aqui, ó, a gente, por exemplo, molho de tomate, esse daqui é industrializado. Você que está em casa está acompanhando com a gente os produtos que, para quem tem qualquer tipo de problema no estômago, não é legal se ingerido em quantidade. A gente falou sobre gordura, chocolate, café, fritura, sucos concentrados, principalmente de laranja, de limão. Falou sobre molho de tomate, os condimentos fortes, temperos muito fortes. E o tempero forte pode ser para qualquer tipo de alimento. Não adianta você, por exemplo, pegar um produto e cozinhar ao invés de fritar. Se você usar um condimento forte, esse condimento forte pode ser ruim na alimentação. E a gente falou também sobre mostarda, ketchup em excesso. Daqui a pouquinho você vai acompanhar. Aqui a gente viu tudo que não faz bem. Logo depois do intervalo a gente vai acompanhar o que é bom. Agora, você vai ficar surpreso. Tem alguns produtos que teoricamente podem ser muito bons, mas se você tiver problema, eles não são legais. Tudo isso você vai ver logo depois do intervalo, então fique com a gente. Estamos de volta com Hoje em Dia, falando de alimentação, o que você deve e o que você não deve comer. Quais são as doenças do estômago? Quais são os sintomas? O que você deve fazer? Automedicação? Jamais. Sentiu algum problema? Passou de 2 dias se sentindo mal? Deve procurar o médico. Ouvimos aqui dicas dos especialistas e mostramos alimentos que você deve evitar. A gordura que você deve evitar, na carne vermelha, por exemplo. Falamos aqui do bacon. Difícil encontrar um bacon que faça bem, hein? É difícil encontrar um bacon magro, não é uma característica desse tipo de alimento. O café, olha o café aqui, cuidado com excesso de cafeína. O que a gente conversava com os especialistas aqui, que não adianta proibir. Se você for tomar um cafezinho, tem que saber qual é a dose. Vai tomar 2 cafezinhos por dia, tudo bem. Agora, se você vai tomar café, evite o chocolate. Isso é claro para quem já tem algum problema. Então, você tem que escolher, às vezes, entre um e outro. Tem que saber equilibrar a sua alimentação. Fritura, hein? A fritura tem que ser evitada quase em todos os casos. Agora, proibir também não. Vai comer? Come só um pouquinho. O Eduardo Guedes, que é apaixonado por torresminho aqui, quando está com vontade de comer, ele come um só. Eu não sei como é que ele resiste a isso, né? Comer um só, mas ele garante que come um só. Enfim, e aí tem aquelas suas tolerâncias específicas ou intolerâncias específicas. Falamos aqui sobre o suco de laranja. Às vezes a pessoa não se sente bem com suco de laranja, mas ela pode tomar suco de limão. Ou às vezes não toma de abacaxi, eu não consigo tomar suco de abacaxi. Me sinto mal com suco de abacaxi. Agora o de laranja e de limão eu tomo tranquilamente. E é assim, você tem que conhecer o seu organismo também. A mesma coisa vale para o excesso de condimentos. Deve tomar cuidado com isso. Condimentado demais é perigoso. Então, são dicas importantes para você ter uma boa alimentação, se sentir bem, não passar mal. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Dr. Nelson, antes da gente mostrar os alimentos que você deve ter sempre na sua mesa. Mostramos aqueles que você deve evitar. Dr. Nelson, a gente está vendo aqui chocolate, café, falamos aqui sobre esses alimentos. Por exemplo, alternativas como o café descafeinado, que é muito comum em outros lugares do mundo e começa a chegar ao Brasil. Esse tipo de coisa, ou leite magro, quando você exagera, não deve tomar leite para quem tem intolerância. Enfim, essas alternativas podem ser soluções? Eu acho que assim, é uma alternativa importante, mas é o que nós conversamos agora. Eu acho que o mais importante é a moderação na escolha dos alimentos e na quantidade dos alimentos.
Por exemplo, o café, como a gente estava comentando há pouco aqui, o café feito em casa com cafeteira, ele tem uma temperatura muito baixa, ele não consegue extrair a cafeína o suficiente, então ele é um café com baixo índice de cafeína. Se eu diluir isso com leite, por exemplo, e se eu tiver um processo de gastrite usar leite desnatado, então fica muito melhor. Tá? Agora, se eu tomar um café expresso, a temperatura é muito alta da água e a extração da cafeína é maior, então a gente vê quando vai tomar um café expresso que ele é mais denso, ele é mais concentrado, então eu evitaria esse tipo de café. Então eu acho que eu não tenho que partir para coisas caras. O café descafeinado é muito caro de uma maneira geral, então eu posso fazer alternativas. É simples, né? O café de cafeteira, que é comum isso em todos os lugares, é a pior coisa que tem. Então, se você vai tomar o seu café, tome ele feito na hora. O café feito em cafeteira, ele vai oxidar, né, depois de um tempo, e vai acabar fazendo mais mal do que bem. Então, são alternativas simples. Então, eu acho que assim, o importante é o que foi falado aqui, é não proibir nada. A gente fala sempre em evitar, não que esteja proibido. Então, é usar o bom senso sempre, de evitar álcool em excesso, cafeínas, né, evitar condimentos, anti-inflamatórios, evitar, de uma maneira geral, as gorduras, assim por diante. E fracionar a comida durante o dia. Esse é o grande segredo. Tem uma receitinha caseira ainda, que essa é a minha última dúvida, porque assim, eu já ouvi muita gente falar isso, até minha avó falava muito isso, e um amigo meu faz isso com frequência. Sim, teve um mal do estômago, ficou dor, alguma má digestão, toma um copo de leite. Ajuda ou piora a situação? Então, assim, até mais ou menos em 80, eu me lembro que a gente passava visita nos hospitais, os pacientes detestavam a gente quando tinham gastrite, porque os remédios eram muito ruins naquela época. Então a gente tinha que se nortear pela alimentação. Então era baseado em alimentação láctea. Tudo era mingau, leite, e o paciente não podia nem ver a gente, parecia uma vaca leiteira, né? E depois de um tempo se descobriu que a gente estava fazendo a coisa errada, porque quando a gente dava leite em excesso, ele tem gordura e tem proteínas, e obviamente eu vou produzir mais ácido clorídrico e mais pepsinogênio. E com isso eu melhorava no momento, mas posteriormente eu piorava. Então, hoje, eu acho que é assim, se eu tomar o meu copo de leite de manhã, se eu fizer uso de um queijo, um iogurte, não tem problema nenhum. O que eu não devo fazer é aumentar a ingesta de leite, achando que isso vai melhorar, porque vai piorar. Então, aquilo que a gente volta a falar, o que é o leite? É proteína e gordura em excesso. O estômago vai ter que trabalhar mais. Se ele vai trabalhar mais, vai produzir mais ácido. E se eu tenho mais ácido, eu vou ter mais gastrite lesada, porque eu tenho com a mucosa exposta àquele ácido. Então, é usar o bom senso. Equilíbrio, né? Eduardo. Olha só, uma dica importante para você que vai cozinhar, a gente estava falando sobre leite, muitas vezes os produtos mais gordurosos, a gente tem como recorrer a outros itens. Se a gente tem um leite integral que é mais gorduroso, a gente pode recorrer para um desnatado. Então a gente tem como melhorar também aquilo que a gente acha que não é tão bom, né? Sem dúvida. Hoje em dia a disponibilidade de alimentos modificados é muito grande. Então as opções dos desnatados, com menos teor de gordura ou com zero de gordura, quer dizer, já existe uma disponibilidade bem maior. No entanto, vale lembrar também que esses alimentos muitas vezes têm preço um pouco mais elevado do que os convencionais. Verdade, eles são mais caros. E uma dica legal, sempre que você vai ao supermercado, dá uma olhada no rótulo. A gente já falou tantas vezes sobre o rótulo. Hoje você tem até os produtos que tem gordura trans, por exemplo, é obrigatório aqui no Brasil você ter lá escrito gordura trans. Então, leia e veja o que aquele produto tem. Muitas vezes você gosta do produto, mas tem determinada coisa que faz mal. Agora você que está em casa vai ver os produtos que fazem bem ou que não fazem tanto mal. Se você consumir em excesso, podem fazer mal também. Então a gente tem aqui, primeira coisa, o leite. Isso, o leite, de maneira geral, consumindo com bom senso, não teria problema algum. A gente viu lá que o suco concentrado de laranja pode fazer mal. Se a gente optar pela laranja fresca, já não faz tão mal. Sim, porque a quantidade ingerida também é menor. Num copo de suco você coloca aproximadamente umas 4 laranjas. E quando você ingere a fruta in natura, você acaba ingerindo uma unidade. Ah, então você não consome tanto. Isso. Outra coisa, o molho de tomate. A gente falou sobre o industrializado. Aqui a gente tem um caseiro. Isso, desde que preparado, por exemplo, com pouca gordura, ou sem manteiga, sem margarina, pequeno teor de óleo ou azeite, também não tem problema algum. Até porque muitos produtos industrializados, para manter o tempo de conservação, tem aditivos, tem corante. Então, isso é importante a gente ler.
carnes magras. Lá a gente falou sobre a parte da gordura. Retirar a gordura, que a gente tem carnes magras, peixe e frango. Então, quem tem problema, optar por esse tipo de alimento. Sim, mesmo a carne de boi, a carne bovina, chamada carne vermelha, também pode ser ingerida, como o Dr. Nelson bem falou no início, desde que moderadamente e procurando as partes com menor teor de gordura. Legumes, no geral, berinjela, que a gente tem cenoura, abobrinha. Devem ser incluídos na alimentação diária, de preferência 2 vezes ao dia. E quem tem problema, por exemplo, a gente está vendo aqui esse item me chamou a atenção, até porque a gente fala assim, verdura nunca faz mal. Agora, muitas vezes é difícil a gente ouvir assim, falar, pô, verdura não faz mal nenhum. Verdura pode fazer mal? Então, as hortaliças normalmente, quando cozidas, não trazem problema algum. No entanto, quando são cruas e de cor verde intensa, então um agrião, uma rúcula, uma escarola, não as hortaliças mais tenras como a alface, a selga, ou mesmo o miolo da escarola, podem ser prejudiciais, principalmente naquelas pessoas que sofrem de dispepsia, por exemplo. Ah, interessante. Então, nesses casos, pode agravar a sintomatologia. Mas as verduras cruas de cor verde mais fraquinho devem ser incluídas na alimentação, sem dúvida. Eu te agradeço, Anitta, e eu quero passar uma pergunta, que é o seguinte, alimentos que muitas vezes podem fazer mal também para quem tem algum problema com fermentação, no caso, repolho, feijão, grão de bico, esse tipo de problema, muita gente que tem problemas no estômago consome. Eu queria perguntar para o doutor se eles devem evitar ou podem comer um pouquinho, como é que funciona isso? Assim, para o estômago em geral, essas sementes e verduras, elas não têm problema. Eu acho que a gente acaba pedindo para evitar esses tipos de alimentos quando eu tenho uma associação da síndrome do intestino irritável ou a dispepsia funcional também, porque o paciente normalmente ele tem, além do processo de gastrite, de úlcera, ele também tem associado uma formação de gases, ele tem mais cólica, ele tem mais distensão abdominal. Então, dentro da terapêutica que a gente sugere para o paciente, é que ele elimine as folhas cruas no momento de mais distensão abdominal, mas não que seja proibido. Legal. Tá aí, Dr. Nelson nos trouxe importantes dicas, Dr. Nelson Souza Liboni, também a nutricionista Anitta Sachs, para você